Amém. Mateus capítulo 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o vosso Senhor. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. Esse texto é apenas uma sintonia do tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos atentar para o tempo em que estamos vivendo. Por quê? Porque a Bíblia nos revela as dispensações. Em cada dispensação, Deus pede à humanidade um comportamento diferente. Então, se nós não identificarmos em que dispensação nos encontramos, não temos como saber o que Deus quer de nós, ou como agiremos para o cultuar, o que faremos, como agiremos para que sejamos aprovados diante de Deus. No tempo da lei, só existia aprovação mediante a oferta do sacrifício. Então, era uma situação específica. Hoje, nós temos que identificar, e já temos identificado nesse ministério, que o tempo é de restauração dentro da dispensação da graça. Então, sabemos o que Deus quer das nossas vidas. Mas, se você reparar, diz no verso 6, e não poderia ser em outro verso, amém? Tinha que ser no 6, você sabe por que no 6? Né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Eu tenho falado neste lugar que nós não estamos na meia-noite, nós estamos na noite, no começo da noite. E se nós estivermos realmente discernindo o tempo em que estamos, e se estamos certos no que pensamos, Deus tem que confirmar isso de alguma maneira. Porque muitos pastores já disseram: irmão, Jesus está voltando. Nós nos convertemos ouvindo essa mensagem, mas eles não mostravam sinais tão fortes como o que nós temos visto. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito, e eu tenho dito, entramos na noite, começamos na noite. Hoje pela manhã nós víamos que as leis para a aprovação do homossexualismo e até para palestras de influência às crianças sobre o homossexualismo, isso já está invadindo os colégios. Quando começa nos Estados Unidos, pode se preparar, né? Até as doenças começam lá, né? Tudo começa naquele lugar, é impressionante. Por quê? Porque eram de uma base evangélica e se corromperam a tal ponto que antes começava-se as classes naquele lugar com leitura bíblica, os colégios começavam a abertura com leitura bíblica. Hoje a Bíblia não é mais lida nos colégios na América do Norte
e a magia negra já faz parte do currículo escolar. Por quê? Porque a magia negra invadiu a vida dos adolescentes de uma maneira impressionante, que eles foram forçados, de alguma maneira, a incluir a magia negra no currículo escolar. Então, noite, aprovação ao homossexualismo, e víamos hoje em Daniel capítulo 11, verso 37, não é isso? Que nós vimos que o anticristo não teria desejo por mulheres. Ora, se não vai ter desejo por mulheres, nós sabemos que isso é fruto de uma possessão demoníaca que anula esse desejo no homem. Nós sabemos aí que as pessoas são possuídas por vários demônios, principalmente a pombagira, e esse desejo no homem, ele é anulado por essa possessão demoníaca. Então, se o anticristo, o líder que vai ser o anticristo, ele não tem desejo por mulheres, isso já é uma alusão ao homossexualismo. Esse líder será um homossexual. Paulo diz que nas asas das abominações virá o assolador, o anticristo, mão de ferro. Então, nas asas das abominações, se você for para o Antigo Testamento e ver o que Deus considerava abominação, você vai ver que o homossexualismo estava no meio. E a tal ponto que certa vez, diz a Escritura, que Moisés encontrou um homossexual lá no meio do arraial e consultou ao Senhor o que faria. Deus falou: apedreja, mata, purifica Israel. Hoje, no tempo da graça, isso não é mais feito, não é mais aceito. Não é desta maneira que Deus age hoje, porque mudou a dispensação, mudou a maneira de Deus tratar com a humanidade. Lembra da mulher de João capítulo 8? Pega em adultério. A lei dizia o quê? Mata, purifica Israel. Mas como a dispensação está sofrendo uma transição na pessoa do Senhor Jesus, ele diz: não, mudou. Atira a primeira pedra daquele que não tem pecado. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora? Foram, Senhor, só eu fiquei. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais, senão eu vou te condenar. Entende? Então, essa oportunidade que o tempo da graça dá é porque houve mudança na dispensação. Aqui nós temos falado, chegamos na noite, mas não na meia-noite. Eu, sabendo a idade com que vou partir desta terra, sei que não chegarei à meia-noite. O que é a meia-noite? É o período mais forte das trevas. É o período da perseguição mais acentuada. Eu não vou pegar esse tempo. Eu serei perseguido? Sim, mas não como meus filhos, não como os nossos filhos. Se os nossos filhos quiserem viver um cristianismo de verdade, eles terão algo para encarar muito pior do que o que nós vamos encarar. Porque quanto mais se aproxima o tempo do anticristo reinar, mais as leis no Congresso estarão sendo uma verdadeira ditadura. Irmão Antônio de Pádua nos falava hoje o fato de um homem que já ficou preso por um dia, porque reclamou, não aceitou que o filho participasse de uma palestra no colégio sobre homossexualismo. Na verdade, a palestra não é sobre homossexualismo, a palestra é uma indução para que todos se curvem e aceitem o homossexualismo. Isto está descartado. Nós servimos um Deus vivo e a palavra do nosso Deus é que é a lei. Entende? Mas já tem relato de pessoas presas por causa disso. Então, começamos a noite. Começamos a noite, não há dúvida, começamos a noite. Mas ainda não chegamos na meia-noite. E nós temos, Deus tem falado no meio da congregação e tem usado muito, eu glorifico a Deus, a vida da nossa irmã Dominique, com verdadeiros sonhos proféticos, que eu até brinco com ela: irmã, você não dorme não, só sonha. São vários sonhos numa noite só. E aqui tem sonhos que falam muito sobre o reinado do anticristo. Um deles, já que nós estamos adentrando, caminhando para a meia-noite, né? Entrando na escuridão, um deles diz assim, é uma visão, não foi um sonho. Ela conta: vi muitos bois, gado, né? E subiam uns espinhos grandes que os atravessava,
E o mesmo acontecia com alguns tomates em uma árvore. E de repente saiu um monte de espinhos gigantes de dentro da terra, e vi o mundo cheio de espinhos. E o Espírito Santo me revelou, Gênesis 3, 16 e 18. Essa passagem mostra que espinhos significa maldição. O que é isso? O gado, a fartura dos animais, e os tomates, representando a fartura dos vegetais, foram feridos por espinhos que saíam da terra. É a maldição que está se aproximando quando o reinado do anticristo, quanto mais o reinado do anticristo vai chegando, mais a maldição vai dominando a terra. Lembra? Os 4 cavaleiros de Apocalipse, o primeiro era branco, o segundo, vermelho, e o terceiro, preto, que significava fome, a fartura da terra ferida, as bênçãos somem. No reinado do anticristo não haverá fartura. Então, esse sonho já começa a apontar, tem muito mais coisas por aqui, é claro, certamente que tem, mas observa este outro sonho, irmão. Tive um sonho que o Papa, que é líder do catolicismo, estava acorrentado nas mãos e pés, e passava pelo meio de 2 fileiras, uma de cada lado, de animais. Lembro claramente que um urso estava de pé em uma das fileiras e rosnava ao olhar para ele, e o Papa estava com uma expressão facial de muito medo, estava aterrorizado. Se você ler Apocalipse, você vai ver que quando Apocalipse fala, João está recebendo a revelação, diz que o império do anticristo colocaria a prostituta desolada, ou seja, a Igreja Católica está reinando, mas o império do anticristo ele vai começar a se usufruir dela. Chega uma hora que ele se levanta contra ela, e diz a Bíblia que Deus colocou esse intento no coração desta união do anticristo, que se levantasse contra a prostituta, que é a Igreja Católica, e a deixasse desolada. É o que está aqui nesse sonho. O líder da Igreja Católica acorrentado pelos pés e pelas mãos. Sabe por que este sonho? Porque ele está sendo dado dentro da dispensação. Acorda, irmão. Chegamos na noite. Não na meia-noite, mas na noite. É por isso que Deus está falando desta maneira em nosso meio. Então, aqui ele diz, as fileiras de animais de um lado, fileiras de animais de outro. O que é isso? União Europeia, união política representada por chifres e representada por animais, tanto na visão de Daniel quanto na visão de Apocalipse. A besta é um conjunto de vários animais num único corpo chamado dragão. E é a União Europeia. Inclusive, o euro nós já estamos praticamente considerando que este seja o sinal da besta tão falado em Apocalipse. Mais à frente nós vamos nos aprofundar nisso. Mas, observa, e um urso que rosnava. Este urso você pode ir para o que Eliseu, aquela visão, aquele fato envolvendo a vida de Eliseu, quando Eliseu amaldiçoa os pequeninos, que representa os discípulos não arrebatados, porque eram 42, e 42 é representação de metade do período do reinado do anticristo, saía da floresta 2 ursas e devorava 42 meninos. Essas 2 ursas representam a liderança do reinado do anticristo. É uma coisa só, mas 2 porque é a besta que sobe do mar e é a besta que sobe da terra. É um sistema só, mas ele vem com 2 faces. Vem com a face religiosa e vem com a face política. Então, esses sonhos para que você entenda a realidade de coisas que estão acontecendo em nosso meio. Observe este sonho. Sonhei que eu estava andando na rua, de repente apareceu uma fera muito grande e de ferro,
parou no meu caminho, mas não pôde fazer nada. Mas alguns dos que passavam ali se tornaram como gigantes de ferro. Você tem ideia do que é isso? Essa fera é símbolo do reinado do anticristo. De ferro, porque o anticristo vai reinar com mão de ferro. Ele será, a Bíblia diz que ele será o ditador mundial. A figura de ferro é atribuída a ditadores, líderes militares. Por isso, esta grande fera e as pessoas que se transformavam em gigantes de ferro. Ou seja, é uma visão em que ela já está dentro do reinado do anticristo. Ele já começou e ela já está dentro. Como? Pode ser que não seja já, mas ela vai entrar. Não sei qual a idade da irmã, mas ela pode se preparar que ela vai ter que encarar de frente, bem juntinho, ela vai chegar lá juntinho da meia-noite. É isso que Deus está mostrando aqui. Por isso essa grande fera de ferro e pessoas que se transformavam em gigantes de ferro. São pessoas que estão a serviço da fera, do anticristo. Aqui tem outros sonhos. Deixe-me ver aqui. Assim. Vamos dar um pouquinho de trégua nos sonhos sobre União Europeia e reinado de anticristo. Eu quero entrar com você em outra questão aqui, que também está no sonho. Diz ela que sonhou que eu trocava algumas cadeiras de lugar e a minha esposa se levantou e começou a trocar. Logo após, ela também, e contemplava uma irmã trocando, dando testemunho, e eu comecei a trocar tudo. Quando acabou e tudo estava no lugar, diz ela, tivemos que guardar muitas cadeiras, uma em cima da outra, pois olhamos e muitas pessoas não estavam mais na igreja, e mesmo depois de guardadas, ainda tinham algumas no lugar, ou seja, sem guardar, mas vazias. O que é esse sonho? Isso é o que nós já temos, sabemos de cor e salteado, de 6 em 6 meses. Deus faz seleção nesse ministério. Meu irmão, eu sei que algumas pessoas não entendem, se ofendem, mas é a realidade. Se eu falo a verdade, o amanhã vai mostrar. Se eu minto, o amanhã vai mostrar. Se eu falo a verdade, tem um paraíso me esperando. Se eu minto, eu sei que tem um inferno me esperando, né? E não vou ficar lá um tempinho para me purificar no purgatório. Eu sei que condenação é eterna. Então, que cada um julgue e que cada um siga o conselho de Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. A verdade é que neste lugar, de 6 em 6 meses, você vê que tem uma seleção que ela é violenta. Ela é violenta. Porque neste lugar, Deus nos chamou para nos preparar um ministério, preparar vidas que possam se opor à força máxima das trevas, que vai ser o próprio império do anticristo. Então isso não é qualquer pessoa, irmão. Isso é gente que quer pagar preço alto. Isso é gente que realmente entendeu o valor do evangelho, que não está preocupado só com a sua vida, está preocupado em que almas sejam redimidas. E esta visão que ela teve, algumas são visões, outras são sonhos, revela que muita gente ia sair da igreja, e já saiu. Tem 10, antes dela me entregar esse sonho, eu já estava sabendo de situação. Agora já somam 10 pessoas que saíram da igreja em apenas um mês. Se eu contar com carinho, eu acho que vai ser mais de 10. Mas ainda não acabou, irmão. Ainda tem gente para sair. Mas você sabe que algumas cadeiras ficaram vazias, sabe por quê? Porque é gente que está saindo fora da direção. Isso que representa a cadeira que fica vazia. É gente saindo fora da direção de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa.
Tem gente me acusando de não ter amor, de não ter misericórdia, de não perdoar. Ministério de restauração, meu irmão, não tem perdão. É machado posto na raiz da árvore. É isso que está profetizado. Você tem a chance de conhecer a restauração. É o último grito, é o último movimento da dispensação da graça. E vira as costas, depois quer voltar como se nada tivesse acontecido. E eu que não tenho amor, quem não teve amor foi Jesus, que não perdoou Judas. Ele que não teve amor, mas ele perdoou Pedro. E o Senhor diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. O que ele me mandar, isso eu direi, isso falarei. Dou em quem doer, meu irmão. Eu sei que quando eu vou lá na minha mesa, que ela está farta, não foi homem que pôs aquilo lá. Então, meu irmão, Deus está falando mesmo, e não está falando só por esse sonho, tem falado dia a dia na palavra. E muita gente nessa igreja caiu, porque achava que nesse lugar Deus falava por profeta, quando na verdade nesse lugar Deus fala é pelo púlpito. Aqui Deus fala é pelo púlpito, não é por profeta. Profecia não é a palavra, profecia é um sinal. Sinal, a Escritura diz que profecia é sinal, não é a palavra sai do púlpito. Liderança da igreja é púlpito. Tem outros sonhos aqui pesados e estarrecedores, logicamente eu não vou contar, nem para constranger a irmã, e nem para parecer que eu estou querendo entrar numa guerra pessoal. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Então tem sonhos aqui que eu não vou nem entrar em detalhes. Mas eu quero que você entenda que neste lugar tem seleção sim. Tem mesmo. Aqui tem mesmo. Entende, irmão? Isto não é para denigrir ninguém ou para sei lá o que, constranger ninguém. Essa é a realidade do Evangelho. Sabe que tem seleção? Jesus foi ressuscitar uma menina. Quem ele levou com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus foi para o Monte da Transfiguração. Quem ele levou com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus foi fazer uma outra situação lá, uma outra ressurreição, se não me falha a memória, e levou de novo Pedro, Tiago e João. Ué, Jesus está discriminando? Não, ele está mostrando que é ele que faz a seleção. É ele que escolhe. É ele que sabe quem vai levar e quem vai deixar. Ele não tinha 12 discípulos? E que panelinha é essa de Jesus? Nós não podemos fazer panelinha, mas ele pode. E quando ele opera, minha irmã, não adianta. Não adianta questionar. Se ele operou, o fato é, estamos andando na verdade ou na mentira? Eu já falei isso neste lugar. O que vai provar se eu ando na verdade é se amanhã você me vê de pé. O que vai provar se eu ando ou você anda na mentira é se amanhã você estiver caído, necessitado, precisando de um pedaço de pão para matar a tua fome, estendendo a mão que nem um pobre coitado pedindo esmola. Isso vai provar que você andou no erro e na mentira. Mas se você estiver de pé e a tua língua for como pena de um destro escritor e a unção do Espírito Santo está na tua vida, quem vai ousar dizer que você andou no erro e na mentira? Se abrirem a Escritura e não puderem reprovar a sua vida, quem vai ousar dizer que Deus não está na sua vida? Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, meu irmão, é isso que as pessoas têm que ver em você: fruto. Fruto, isso é o que interessa, isso é o que importa. Fruto. Então, tem outros sonhos aqui. Né? Alguns, como eu já falei, não vou entrar em detalhe, não vou comentar, né? Outros até que chegaram a mim pela internet também eu não vou comentar, porque realmente vamos deixar Deus julgar. Quem ficar de pé ficou, quem cair caiu. Eu não tenho poder de sustentar a vida de ninguém, amém? Mas cada um tem poder de entrar no seu quarto, fechar a porta
e falar com seu Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: quem busca a face de Deus não erra. Quem busca a Deus não erra, irmão. Quem busca a face de Deus não erra. É isso. Diz assim, olha, uma visão. Vi um enorme buraco e a congregação ao redor, e algo feito uma nuvem em cima que rodeava a todos. E começamos todos a clamar muito, e a terra subiu e fechou o buraco. Aí nós celebramos. O que é isso? A nuvem, você sabe que é a presença de Deus. Tinha um buraco lá, entende? Mas a presença de Deus está lá. Se a nuvem rodeava todos, então a nuvem preserva a todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Então tinha um buraco, todos clamaram e Deus, a terra subiu, fechou o buraco e houve celebração da igreja, quer dizer, Deus se manifestou. Depois orei e tive a mesma visão, só que agora era no mar, e a congregação estava com os pés acima da água, e um buraco muito grande sugava alguns peixes grandes e pequenos abaixo dos pés da igreja. E vi algumas pessoas da igreja cair dentro do buraco. E todos começamos a orar muito e clamar muito. Aí a água subiu e fechou o buraco, e a igreja saiu correndo por cima da água até a terra firme, e celebramos. O Espírito me revelou que Deus estará provando a todos sem exceções, e me revelou a seguinte passagem, Ezequiel 8, 6 a 8. Vem prova pela frente. Amém? Vem prova. Se você clama, você recebe a graça, a força de Deus. Mas se você acha que as coisas têm que acontecer de acordo com o que você pensa, eu não concordo que o pastor use uma camisa azul, uma calça preta, eu não concordo que ele vista a calça preta a semana toda, será que ele não tem outra? Isso não interessa. Você tem que ouvir Deus, irmão. Você tem que depender de Deus. Não concordo que o pastor ponha aquele irmão lá na porta, aquela irmã não sei aonde, eu não concordo. Não interessa, irmão. O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para a minha vida? O que eu faço, se você andar na presença de Deus, o que eu faço, ou de certo ou de errado, não vai te contaminar. A responsabilidade é pessoal. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal. Não é isso que diz a Escritura? Então, queridos, tem alertas demais. Eu vou concluir aqui. Tem muitos sonhos, como eu falei. Vou concluir com um sonho que foi dado ao nosso irmão Afonso. O irmão Afonso também, de vez em quando, nos traz alguns sonhos. Na verdade, muitos sonhos mesmo, mas esse que ele escreveu, eu vi algo muito importante e eu pedi que ele escrevesse esse sonho. O irmão Alessandro está aí? Não, né? O irmão Alessandro teve um sonho. Antes de comentar sobre esse sonho do irmão Afonso, o irmão Alessandro teve um sonho que foi mal interpretado por uma pessoa que estava na igreja. Falou que não sabe. Interpretação, meu irmão, não é algo da sua cabeça. Interpretação não é o que você pensa ou o que você acha. A interpretação é o que o Espírito Santo revela. E o irmão Alessandro teve um sonho, que estávamos aqui num culto, e ele entrava por uma porta, e quando ele saía, era noite, era escuro. Ele entrava nessa porta com algumas pessoas e pegava uma bandeja. E saía com a bandeja vazia, e quando ele se dirigia para uma estrada, era muita treva, muita escuridão. Sabe o que é isso? Ele também estará ministrando face ao império do anticristo, à meia-noite. Ele vai chegar lá pertinho. E sabe o que é a bandeja vazia? Por que a bandeja estava vazia? Você sabe por que a bandeja estava vazia?
Você tem ideia por que a bandeja estava vazia? Você lembra de João Batista? É por isso que a bandeja estava vazia, tá bom? Então, meu irmão Afonso teve um sonho que ele disse assim: na madrugada tive uma visão num sonho, com uma aparência escura ao fundo, como que uma noite sombria. Uma voz que dizia que a União Europeia, junto com o euro, já estão se espalhando pelo mundo, implantando seu domínio sobre ele. Logo em seguida, com a mesma aparência escura ao fundo, aparecia em pé o pastor Tupirani em meio a um lugar com casas humildes no bairro de Santo Cristo. E a mesma voz continuava a dizer que desse lugar humilde, Santo Cristo, pelo ministério do pastor Tupirani, seria a igreja que dominaria o mundo. E somente pelas pregações desse ministério que os homens irão se converter ao evangelho, de agora em diante. E somente este ministério combaterá a União Europeia, e que reis e governos terão que se curvar a ele. E também aparecia o irmão Alessandro e eu, Afonso, como que pesquisando livros numa mesa. Enquanto a voz ia explicando os fatos, eu fazia perguntas a respeito de cada situação, espantado e impactado com cada revelação. Assim que terminou o sonho, acordei atônito e pasmado com a grandeza da revelação. Isso era por volta de 5 horas da manhã. Esse sonho é verdade? Esse sonho é mentira? Não importa. Importa que nós vejamos os frutos lá na frente. Isso aqui importa. Entende? Agora, eu sei que daqui para frente ou é restauração ou está cortado. Isso eu sei. Agora, cada um que siga seu caminho. Amém, meu irmão? Se os meus pastores tivessem sido duros, como eu sou, eu não teria sido um camarada no começo da caminhada tão relaxado. Eu só fui me firmar mesmo, assumir um compromisso com Deus depois de 5 anos de evangelho. Mas tem pessoas aqui com 6 meses, 3 meses, 7 meses, 1 ano, que já assumiram um compromisso de ir até a morte com Cristo. Eu só fui conseguir fazer esse voto de ir até a morte com Cristo depois de quase 10 anos de evangelho, porque os meus pastores eram um fracasso, era uma vergonha, era moleza. Então, meu irmão, aprenda que a palavra é dura. E agora que a noite começou, a peneira vai estreitar, ou não vai? Quem vai querer encarar o anticristo? Tem que ser alguém muito destemido e determinado. Quem vai querer encarar o império? As leis estão aí. Olha, se você não deixar o teu filho na palestra do homossexualismo, tu vai preso. E aí? Você acha que qualquer um vai encarar isso lá na frente? Deus vai deixar qualquer um sair com título de cristão para chegar lá e envergonhar, quando tiver que entrar na fornalha ou na cova, dizer não, negar? Deus não gosta de ser zombado, escarnecido. Ele só investe na vida de valente. Entende isso? Então, meu irmão, ore, né? Ore. Não me peça cópia dos sonhos. Se eles quiserem dar para vocês, eles podem dar. Mas a mim não me peça cópia desses sonhos. Amém? Eles ficam comigo em segredo. Só largo assim na mão de quem Deus manda largar. Então, se eles passarem para vocês os sonhos, eu não tenho nenhum problema com isso. Amém? Não sou dono do sonho de ninguém, nem sou eu que dou sonho para ninguém sonhar. Agora, esses aqui eu vou deixar guardadinho comigo, porque eles vão ser muito úteis para a próxima geração. Para a próxima geração. Está entendendo, irmão? Então, querido, qual a nossa missão? Senhor, eis-me aqui. O que tu tens com a minha vida? O que tu queres de mim? Quando eu comecei a perguntar a Deus, irmão, o que Deus queria de mim, Deus levantava profeta e dizia assim: olha, come Bíblia. Comer Bíblia? Tá bom. E Senhor, o que tu queres da minha vida? Aí em outro lugar Deus dizia assim, levantava um profeta e dizia assim: ei, come Bíblia. Quer saber o que Deus quer da tua vida? Come Bíblia.
E quando eu achava que já estava sabendo muito, um dia fui numa igreja, aí o profeta levantou e falou assim: olha, Deus tem uma obra na tua vida, mas Ele te manda uma coisa. Adivinha? Come Bíblia. Falei, ué, de novo mais? Eu já não estou aguentando mais de tanto ler Bíblia e pesquisar. Entende, irmão? Deus não chama, Ele investe na tua vida. Você aceita o caminho do investimento dele? Depois Ele vai usar a sua vida para a honra e glória do nome dele. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.